Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Hoje nós vamos trazer aqui a segunda parte dos vídeos falando sobre os episódios extras de Tokyo Revengers, aqueles que vêm acompanhados dos DVDs lá no Japão. A gente viu aqui o nosso último quando Kazutora e o Baji se conheceram. E se você não viu, dá uma olhada lá depois, porque esse vídeo aqui é uma continuação desses capítulos extras, onde a gente vai ver um pouquinho mais da relação do Kazutora com todos os membros originais da Toman, como aconteceu deles se aproximarem mais. E nesse capítulo o foco vai ser aí como o Mike derrotou o pai do Kazutora e como a amizade deles foi cada vez mais florescendo. Só que antes disso, se está chegando aqui pela primeira vez, já chega junto se inscrevendo, deixando seu like, comentando, que são coisas que ajudam bastante a gente. E claro, né, sempre considere se tornar-se um membro para fortalecer ainda mais o nosso reino, além de alguns benefícios, como o grupo exclusivo do WhatsApp do canal, e também a gente tem aqui, para quem é membro, poder utilizar aí vários emojis, né, de Tokyo Revengers nos comentários. Vamos pra vinheta, que daqui a pouquinho a gente vai contar tudo que rolou nesses dois capítulos extras que vieram no segundo DVD. Esse novo capítulo extra ele começa com um flashback do Kazutora, quando ele ainda era um pouquinho mais novo, ali na casa dos seus 10 anos mais ou menos, quando ele vê uma cena com o seu pai espancando a sua mãe. E ele fala pra ele se lembrar bem que isso se chama disciplina, é assim que as coisas devem acontecer. Vocês percebem, né, como a infância do Kazutora sempre foi bem complicada, porque ele vivia ali em um mundo onde a mãe dele apanhava, então ela também era muito desligada, principalmente dos cuidados com ele, justamente por causa das coisas que ela sofria, também acabava ele sofrendo. E o pai dele, ele considerava uma pessoa muito arrogante, porque toda a disciplina dele era baseado na força, opressão, melhor dizendo. Depois desse flashback rápido, a gente volta para aquele último presente que a gente comentou lá no último flashback, quando ele já estava um pouquinho mais velho, né, na verdade, com 12 anos. E ele já estava com aquele penteado diferenciado e tudo mais, né? E aí a gente já vê eles em motos. Lembrando que no último especial que a gente cobriu aqui, ele já havia conhecido, né, o Draken, o Mitsuya, o Patin, o Mike. E aqui a gente já vê eles andando de moto juntos, só que ainda estava bem no comecinho da amizade. E ele começa a perceber que o Mike lembra, entre aspas, o seu pai na parte da arrogância. Por quê? O Mike ele se considerava o líder, né, era o líder da Toman, mas ainda não existia Toman nesse tempo, é bom lembrar, ainda não existia Toman. Eles eram apenas um grupo de amigos até então, mas o Mike já tomava o papel de líder, porque, por exemplo, quando eles estavam dirigindo de moto, ninguém podia ultrapassar o Mike, ele é que andaria na frente. E o Kazutora achava isso muito esquisito, só que todos os outros amigos ali, os membros, respeitavam isso. Depois eles chegam numa lanchonete e as coisas que o Kazutora pensava sobre o Mike pareciam que só iam se aflorando cada vez mais. Por quê? Quando eles chegam lá, o Mike começa a fazer aquela cena, aquela coisa de criança, fazendo birra, porque não tinha bandeirinha no lanche dele. E aí, pô, o Kazutora já pensou, puta merda, mas o que esse cara tá fazendo? Aí o Mike fala que vai embora porque não tem a bandeirinha. E o Kazutora novamente pensando, né, nossa, mas que cara mais infantil. E nisso o Mike tá indo embora e daí atrás dele sai o Draken, sai o Mitsuya, sai o Patin, todo mundo indo meio que acudir o Mike. E o Kazutora não entende isso e ele chega até a falar nesse momento, por que vocês estão indo atrás? Esse menino é muito arrogante, por que vocês seguem ele? E nisso só o Draken se manifesta meio que não tirando um sarro, mas meio ironicamente falando, eu sou realmente um tipo de subordinado mesmo do Mike, e vão atrás. Novamente o Kazutora não entende por que todo mundo segue o Mike, o que tem de mais nesse cara, o que ele tem de invencível, que é esse o apelido dele, né? Não sabe. Mas eles acabam saindo, e nessa saída deles, né, na verdade, ali, os únicos que saíram juntos daí ficou o Kazutora e o Baji, os outros foram atrás do Mike. Quando eles estão saindo, eles conversam. E o Kazutora fala que não entende porque. E o Baji explica, né, que eles meio que têm uma amizade, uma união. E o Mike realmente é uma pessoa especial. E o Kazutora meio que continua sem entender. Só que quando eles estão ali conversando, saindo, de repente alguém vê o Kazutora. E ele lembrando, né, o Kazutora já estava com a sua tatuagem, com o seu cabelinho ali diferenciado. E essa pessoa que vê eles é o pai do Kazutora. Fica bem claro aí
que se passou aquele flashback, eles passaram a viver separados. O pai dele e a mãe dele provavelmente se separaram e quem ficou com a guarda do Kazutora foi a mãe dele. Inclusive a gente sabe, né, a gente viu no último, a mãe dele com todos os problemas que passou, acaba negligenciando ele também. E o pai do Kazutora, quando vê ele com tatuagem no pescoço, fala que ele se tornou um delinquente porque ele anda com delinquentes, como o Bade, que está ali ao seu lado, e começa a puxar ele pelo braço, falando que vai levar ele até a casa da mãe dele, que eles vão ter uma conversa, que ela negligencia ele, que ele está se tornando um delinquente por causa dela, meio que jogando a culpa para todo mundo. E o Kazutora fica ali, tipo, nossa, faz tanto tempo que a gente não se vê e é assim que ele me trata. Ele continua me olhando como se eu fosse uma formiga. Isso também tem um mini flashbackzinho dele brincando, ele achando que as formigas eram coisas nojentas, insignificantes. Só que ele falava isso para as formigas porque ele se sentia justamente assim perante o pai dele. Ele sentia que o pai dele via ele como algo, sim, totalmente nojento, que não tem valor nenhum, o olhar que o pai dele dava para ele. E ele odiava isso por dentro, mas ao mesmo tempo ele não tinha coragem de bater de frente com o seu pai. E o Bade ali, meio incrédulo do que está acontecendo, meio que ficou só assistindo enquanto o pai do Kazutora ia levando ele, né? Até que o inimaginável acontece. O Mike ainda estava pelas redondezas e o Mike vê o Kazutora sendo puxado por um cara e ele confunde o pai do Kazutora com um sequestrador e sai disparado e aplica um dos seus golpes, derrubando o pai do Kazutora. Sim, o Mike derrotou também na sua lista de caras que foram derrotados o pai do Kazutora, tentando salvar o Kazutora. E o Mike falou depois que derrotou o pai do Kazutora que não era para mexer com o seu amigo, ou seja, mesmo o Kazutora não entendendo o Mike, meio que achando ele arrogante, não entendendo porque as pessoas querem ser amigo dele, ele vê que o Mike, mesmo assim, mesmo além de tudo, o Mike considera o Kazutora um amigo e o protegeu. E aí a gente meio que acaba a primeira parte desse capítulo extra, passando agora para o outro capítulo extra, onde tem a continuação dessa história. E a continuação é justamente já cortando para eles contando a história. Então tá tipo lá o Bade contando a história, o Draken, o Mitsui, o Patin, todo mundo rindo do acontecido. O Bade falando que ele que precisou pedir desculpa ao pai do Kazutora depois daquela ação, porque o Mike também não ficou nem aí, mesmo sabendo que tinha sido um engano, ele não ia se desculpar porque ele não gostou do jeito que o pai do Kazutora tratou ele. Então você vê que as coisas começam a ficar cada vez mais ligadas. Só que o Kazutora, mesmo assim, o Kazutora, ele tem graves problemas de ligar com as pessoas, porque ele sempre se sentiu muito sozinho, ele tem muito medo da traição e de ser traído, porque tudo que aconteceu na vida dele, ele se deu mal, porque tanto os pais dele não demonstram amor e carinho. Quando ele tinha aquela amizade com o Junpei, a gente viu no último capítulo, ele também não foi ali bem tratado, também foi traído. Então ele sempre nutriu esse sentimento, e se você lembra bem, vai ver que é mais ou menos isso que aconteceu lá no arco da Valhalla. Então ele foi cada vez ficando com a cabeça mais ferrada, justamente por causa dessas coisas. Só que ele ainda tinha algumas coisas para resolver, então ele acabou ainda se envolvendo com outras coisas e ele disse que cuidaria disso sozinho, que ele preferia ficar afastado porque ele preferia ficar assim, dessa forma, sozinho, isolado. Só que o Mike, ele não aceita porque ele considera já o Kazutora um amigo. E acontece que depois disso, o Junpei, ele acabou se misturando com uma gangue local. E essa gangue vai atrás do Kazutora. E o Kazutora, como falou que queria resolver as coisas sozinho, acabou resolvendo entre aspas. Só que aconteceu, ele foi cobrado dessa vez e apanhou muito e muito feio. Tanto que ele ficou até assim desnorteado completamente do que estava acontecendo. Só que depois, quando as coisas voltam ao normal, quando ele acorda depois que ele foi surrado, ele vê que o Bade está do seu lado falando sobre a importância da amizade, a importância entre eles. Quando o Kazutora se dá conta de tudo que tinha acontecido, ele olha para o lado do Bade. Quando ele olha para frente, ele percebe algo ainda mais inimaginável, porque o Mike havia chegado ali junto com eles e o Mike havia derrotado todo mundo que havia espancado o Kazutora. E era por isso que ele desde pequeno já era chamado de o Invencível. O Mike conseguiu ajudá-lo. E para completar, né, ele fala para o Kazutora que ele pertence a ele, ao Mike. E tudo que faz respeito, ou seja, a sua dor, os seus sentimentos, a sua alegria, os seus pecados, tudo isso cabe agora ao Mike.
E é isso que significa essa união entre eles. E a partir daí, vocês sabem, a Tomã foi sendo criada, foi surgindo, baseado nessa amizade, nessa aliança que todos têm entre si. E claro, né, cabe aqui a gente citar, todo mundo que está acompanhando os arcos atuais, você vê o peso que o Mike vai carregando nas costas desde criança, desde pequeno, por todos os seus amigos. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo falando sobre os especiais de Tokyo Revengers. Eu vou deixar na descrição aqui em inglês, porque é o único local que eu achei esses extras. Caso vocês queiram ver, ainda não existe nenhuma tradução em português até o momento. A gente vai ficando por aqui, até a próxima.